Imagina você ter o poder de multiplicar o seu capital, a sua vida, em 10 vezes nos próximos 8 anos. É o que o Bitcoin ainda pretende fazer. Ele vai se valorizar ainda em relação ao dólar a $1 milhão por unidade. Só que as pessoas não conseguem entender que os períodos de correção eles são importantes para que permita que as pessoas que não conseguiram comprar a tempo suficiente tenham oportunidades de entrar num ativo volátil. Cara, o Crypto Blinders está aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então, para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestres dos NFT, tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá bom? Como a lebre vê isso daqui? A lebre vê isso daqui como a ruína. Já a tartaruga vê isso daqui como, cara, isso aqui é uma oportunidade de comprar um ativo que está em tendência de alta. Só que ao invés de eu pagar o preço de 2 dias atrás ao valor de $108 mil por unidade, eu compro o mesmo ativo por $96 mil, com 11% de desconto. Porque se eu olhar para a visão macro, no semanal, eu vejo que esse ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ao longo das semanas ele vem subindo, vem se valorizando, vem ganhando força. Então a lebre, ela vê cada grande... A lebre não, a lebre ela vê que aqui é como se o mercado fosse, depois disso aqui, só cair, só derreter e vai a zero. Só vai a zero. Ela enxerga dessa maneira. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender que ao longo de vários meses, ao longo dos últimos 15 anos, o preço do Bitcoin só sobe. Ela não consegue compreender a direção do preço. Ela não consegue ver o todo. Ela sofre com o curto prazo. Percebam que esse movimento todo aí de 2 dias, olha só, para o gráfico mensal do Bitcoin, ele é apenas um risco. Ele é um nada. Então, isso aqui é o mensal do Bitcoin. Olha no mensal do Bitcoin. Não tem absolutamente nada de negativo, só de positivo. Só que o cara insiste em enxergar, ao invés de enxergar os 2 mexicanos felizes, ele enxerga os 2 velhinhos que estão prontos para morrer. Ele enxerga só a parte ruim. Ele enxerga a parte negativa. Ele não enxerga que isso daqui um dia vai valer $1 milhão por unidade. Ele não enxerga que isso daqui é um movimento hoje, essa queda de 10%, ele não enxerga, não entende que isso daqui vai valer $1 milhão por unidade nos próximos 4 a 8 anos. Então ele não entende que tanto faz se ele comprar 97 mil ou 108 mil. Ele está comprando um ativo que ainda tende a se valorizar 10 vezes nos próximos 8 anos. Imagina você ter o poder de multiplicar o seu capital, a sua vida, em 10 vezes nos próximos 8 anos. É o que o Bitcoin ainda pretende fazer. Ele vai se valorizar ainda em relação ao dólar a $1 milhão por unidade. Só que as pessoas não conseguem entender que os períodos de correção eles são importantes para que permita que as pessoas que não conseguiram comprar a tempo suficiente tenham oportunidades de entrar num ativo de risco, num ativo volátil, tá? Então a volatilidade, isso é uma coisa que a pessoa precisa amadurecer, a pessoa que está nesse mercado, ela precisa amadurecer, ela tem que entender que ela não está num ativo de renda fixa, ela não está num ativo de garantia, mas ela está num ativo extremamente forte que vem subindo e se valorizando durante 15 anos, com muita volatilidade e que a natureza desse ativo é a volatilidade. O preço a se pagar é você entender que você está num ativo que vai volatilizar
subir 50% em 3 semanas e vai cair 10, 20% em 2, 3 dias, e é assim que acontece. Enquanto tu não colocar isso na cabeça, tu só vai sofrer nesse mercado, tá? Tu só vai sofrer nesse mercado, tu não vai conseguir seguir adiante. Então quais são os aprendizados, tá? Que cada pessoa aqui precisa que que o que a fábula da lebre contra da corrida da lebre contra a tartaruga ela ensina? E por que eu uso sempre esse exemplo, né, da lebre e da tartaruga? Porque todos nós aqui somos crianças grandes, tá? Todos nós somos a mesma criança que a gente era quando a gente tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos nós somos aquela criança. E desde pequenos a gente aprende que, ou deveria aprender, mas eu estou aqui para relembrá-los, que a direção ela é mais importante do que a velocidade. Então, para mim, o importante para uma pessoa que é vencedora no mercado financeiro, a direção para onde eu estou indo, ele é mais importante do que a velocidade, tá? E o que acontece? Quedas de 10%, 20% e até 30% apenas em Bitcoin são normais para os preços voltarem a subir. O mesmo se aplica para as altcoins, porém as altcoins mais arriscadas, elas vão ter quedas mais profundas. Se o Bitcoin corrigiu 10%, algumas altcoins vão corrigir 50%. Outras altcoins vão corrigir 30%, 40%. Outras altcoins vão corrigir 90%. Para quê? Para continuar subindo mais 1000%. E quanto maior, mais risco, quanto mais jovem é o token, quanto menor é o tamanho do mercado daquela moeda, daquele token, certo? Quanto menor é o tamanho da moeda daquele token, do tamanho do mercado daquele token, mais volátil vai ser a natureza daquele ativo. Então, mais estômago você vai precisar, mais resiliente você vai ter que ser e mais prudente você vai ter que ser, principalmente nos dias de grandes quedas, tá? Então, a relação 80% Bitcoin e 20% altcoins, ela é, para mim, a operação mais confortável. Porque se eu colocasse, pessoal, colocasse o oposto, vamos dizer que eu tenho, sei lá, 10 milhões de reais em cripto. E hoje, com a queda do Bitcoin de 10%, eu estou com 1 milhão desvalorizado. Se eu tivesse colocado 80% em altcoins, eu estaria com, talvez, vendo e tendo que conviver, vendo com o meu capital sendo parcialmente desvalorizado em 4, 5, 6 milhões de reais. Sem ter a certeza de que vai voltar. Tá? Então é muito importante que a direção é mais importante e a preservação do aspecto emocional também. Por isso que é importantíssimo você ter 80% de Bitcoin, independente do tamanho da carteira, e apenas 20% em altcoins. Principalmente para quem está operando com 100 mil reais ou mais. Porque o Bitcoin eu sei que volta. As altcoins a gente não sabe se elas vão voltar. Provavelmente muitas delas vão voltar sim. Mas elas voltam com uma velocidade mais forte também. Então, quando elas caem mais forte, mas quando elas sobem, elas também sobem mais forte. Só que a gente sabe que o Bitcoin, ao longo do tempo, ele é resiliente. Muitas altcoins não. Muitas altcoins não. Então, um amadurecimento que todo mundo tem que ter nesse mercado é aceitar a natureza volátil da vida, daquilo que não temos controle, e isso é essencial. Então, vocês têm controle sobre a temperatura do ar, vocês têm controle sobre o tempo. Ah, travou a minha imagem aqui de novo. Agora é com o chimitão, né? Ah, legal. Deixa eu ver. Será que o áudio está funcionando? Acho que sim. Uhum. Agora com o chimitão. Tá?
Agora com o chimitão. Então então a natureza volátil desse negócio, tá. Aceitar a natureza volátil da vida, daquilo que não temos o controle é essencial. Então, nós não temos controle sobre a umidade do ar, nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle se vai ter guerra mundial ou não, nós não temos controle sobre porra nenhuma, nós não temos controle se a gente vai viver no Brasil até 2040, se a gente vai se mudar para outro país até 2040, se a nossa vida a gente vai terminar com a mesma pessoa ou não, se a gente vai ter filhos e se a gente vai enterrar algum desses filhos, ou se a gente vai enterrar os nossos pais primeiros, ou se a gente vai ser enterrado pelo nosso pai, não tem noção, nós não temos controle de porra nenhuma. Tá? Então aceitar a natureza, quanto mais você conseguir aceitar a natureza, mais maduro você vai ser. Quanto mais você aceitar que os ciclos se encerram, que as coisas acabam, que as coisas mudam, que daqui a 100 anos a tua existência não vai ser lembrada por ninguém, tá? Mais tranquilo você vai ser ao entender como lidar com a volatilidade.